Você já se perguntou quem realmente é quando ninguém está olhando? Não quem você parece ser para os outros, mas quem você é, no mais profundo silêncio da sua existência. Existe, dentro de cada um de nós, uma divisão sutil, quase imperceptível, entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que escondemos até de nós mesmos. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, mergulhou fundo nessa escuridão. Nascido no final do século XIX, ele viveu num período de intensas mudanças, tanto na ciência quanto na alma humana. Discípulo rebelde de Freud e Jung, desbravou os cantos esquecidos da psique com uma coragem rara, enquanto o mundo se distraía com as aparências. Jung desvendava os bastidores do ser. E foi lá que ele encontrou algo desconcertante. A persona não. A persona não é você. Ela é a máscara que você aprendeu a vestir para ser aceito, amado, funcional. É o papel que você desempenha no trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais, e que pouco a pouco vai ocupando todo o palco da sua existência. Eis que um dia você olha no espelho e já não reconhece mais quem está ali. Mas e se essa persona estiver mentindo para você? Neste vídeo, vamos entrar no universo de Jung. Vamos explorar, com profundidade e sem pressa, o que significa viver por trás de uma máscara e o que pode acontecer quando decidimos tirá-la. Jung não nos entrega respostas prontas. Ele nos dá um espelho e nos convida a encará-lo com honestidade brutal. Se essa jornada tocar algo em você, se te fizer pensar diferente ou sentir mais fundo, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não por vaidade, mas porque há mais gente lá fora sufocada pela própria persona. E talvez esse conteúdo seja o que falta para que comecem a se enxergar. Agora, respire fundo. A verdade está prestes a doer, mas também a libertar. Desde muito cedo aprendemos que o ser aceito é uma forma de sobrevivência. Não precisamos que alguém nos ensine isso. Está gravado em nossos instintos. Quando sorrimos sem vontade, quando dizemos tudo bem com um coração em pedaços, quando concordamos para evitar conflitos, algo dentro de nós começa a construir uma máscara, não uma mentira no sentido comum, mas uma adaptação, um escudo, uma armadura social. Jung chamou isso de persona. O termo vem do teatro romano. Persona era literalmente a máscara usada pelos atores para representar um papel. E é exatamente isso que fazemos. O funcionário exemplar, o amigo compreensivo, o parceiro afetivo, o filho obediente. Mas e quando esses papéis se tornam tão constantes que esquecemos o ator por trás deles? Jung dizia que a persona é necessária. Não se trata de destruí-la, mas de saber que ela não é você. Ela é uma ponte entre o mundo e o seu eu interior. Mas quando essa ponte se torna uma prisão, quando esquecemos que é uma construção e começamos a acreditar que ela é nossa identidade verdadeira, aí começa o problema. Vivemos numa sociedade que exalta a performance. Redes sociais nos exigem filtros, não só visuais, mas emotional. Mostre-se feliz, produtivo, interessante. Ninguém quer saber do seu lado sombrio. Ninguém quer ver o caos da sua alma. Você é empurrado para caber em moldes, e quanto mais se encaixa, mais se afasta de si mesmo. E nos alertava. A persona é aquilo que alguém não é, mas que ele e os outros pensam que ele é. Essa frase pode parecer simples, mas carrega uma dor profunda, porque implica que podemos passar uma vida inteira alimentando um personagem, enquanto o verdadeiro eu apodrece no porão da consciência. E é aqui que tudo começa a doer, porque, quando a persona domina, ela passa a decidir o que você deseja, com quem você se relaciona, o que você acredita. Não são mais suas escolhas. São as escolhas dela. A máscara escolhe por você. E como toda máscara, ela exige sacrifícios, autenticidade, espontaneidade, liberdade. Quantas vezes você sentiu que não podia dizer o que pensava? Quantas vezes engoliu emoções para manter a harmonia? Quantas vezes disse sim querendo gritar? Persona é isso. O preço que pagamos para sermos aceitos, mesmo que isso custe a própria alma. Mas o que Jung propõe não é o abandono da persona, e sim o reconhecimento dela. O primeiro passo para sair da prisão é perceber que estamos presos. E isso dói. Significa olhar para o espelho e admitir: essa pessoa que o mundo admira não sou eu. E o que resta então? Resta o silêncio. Um espaço interno, onde a verdadeira voz começa a sussurrar. Frágil no começo, quase imperceptível. Mas, pouco a pouco, esse sussurro se transforma em um grito. O grito da alma que não quer mais ser ignorada.
A persona mente, mas não porque é má, ela mente porque está tentando te proteger. O problema é que ao te proteger demais, ela te impede de viver de verdade. E acreditava que o processo de individuação, isto é, tornar-se quem realmente sou, começa quando ousamos confrontar essa mentira confortável. Quando eu tive coragem de despir a persona, mesmo que isso nos deixe vulneráveis. Porque só aí, no contato com o que está por trás da máscara, começa a verdadeira liberdade. E talvez a pergunta mais urgente de hoje não seja quem você é, mas sim, quantas máscaras você está usando e por que ainda tem medo de tirá-las. À medida que a persona se fortalece, algo mais começa a enfraquecer: o contato com o nosso self. E aqui, Jung toca num ponto que poucos ousam explorar. Porque o self, o eu verdadeiro, total, que integra tanto luz quanto sombra, não é algo que se conquista facilmente. Ele precisa ser escavado, encontrado, redescoberto, num processo lento e muitas vezes doloroso. Vivemos hoje numa era que confunde aparência com essência. Identidade virou marca, biografias viraram slogans, e a internet, com suas vitrines infinitas, nos oferece um palco ideal para encenar versões de nós mesmos cuidadosamente editadas. Mas essa edição constante tem um preço: a perda do contato com aquilo que pulsa silenciosamente por trás de tudo. E via a persona como um acordo social, um papel necessário para a convivência. Mas o problema começa quando esse papel se torna absoluto, quando passamos a acreditar que somos aquilo que os outros esperam que sejamos, quando a imagem pública sufoca a realidade interior. A persona é um sistema de adaptação, dizia Jung, mas ela não deve ser confundida com a totalidade do indivíduo. E, no entanto, quantos de nós vivem confundidos? Quantos constroem suas vidas com base no olhar alheio? Quantos vivem em função de manter a imagem intacta, mesmo que isso custe a integridade da alma? O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta parecer inteiro, mais fragmentado se torna por dentro. A cultura moderna incentiva essa fragmentação. Você precisa parecer feliz, bem-sucedido, alinhado. Não há espaço para ambiguidade. Divide é fraqueza. Tristeza é fracasso. Contradição é defeito. E então você vai podando partes de si para caber em expectativas, até que restam apenas as partes domesticadas, polidas, apresentáveis. Mas o que aconteceu com o resto? Jung diria: ele não desapareceu, ele apenas foi banido para o inconsciente. E esse banimento cria uma tensão silenciosa, um mal-estar profundo, uma inquietação que você não sabe nomear, mas sente nas madrugadas, na tristeza sem causa, na ansiedade crônica, na sensação de estar vivendo uma vida que não é sua. É o self tentando chamar sua atenção. O self não se importa com aplausos. Ele quer verdade. Ele não se encaixa em personagens. Ele os desmonta. E por isso sua voz é frequentemente ignorada. Porque ouvir o self implica rever escolhas, romper com expectativas, decepcionar pessoas, inclusive a si mesmo. Mas e se for justamente nessa decepção que começa a libertação? Porque enquanto a persona busca aceitação, o self busca inteireza. E ser inteiro não é ser perfeito, é ser verdadeiro. É reconhecer suas sombras, suas fragilidades, suas contradições. É não precisar mais fingir. Você percebe o quanto isso contrasta com o mundo atual? Estamos cercados de discursos sobre autenticidade, mas vivemos imersos em simulações. Dizer que é você mesmo virou moda, enquanto ser você mesmo, de verdade, se tornou subversivo. Porque a verdade assusta, a verdade desorganiza, a verdade não rende likes. Jung entendia isso. Por isso, ele propunha um caminho diferente, um mergulho para dentro. Não para se isolar do mundo, mas para reencontrar no meio do caos aquela centelha silenciosa que pulsa desde sempre. Aquilo que nunca foi persona, aquilo que existia antes dos papéis, antes dos medals, antes das mentiras. E talvez por isso, Jung seja tão necessário hoje. Porque vivemos num tempo de excesso de imagens e carência de identidade. Porque estamos cada vez mais conectados e cada vez mais perdidos. Porque vestimos tantas máscaras que começamos a sufocar. E quando isso acontece, o self começa a bater a porta. No início, com sutilezas. Depois, com gritos. Mesmo sem entender. Sente que algo está fora do lugar. Sente que está tudo certo demais. Sente que algo dentro de você quer mais. Não de coisas más do sentido. Esse é o chamado, o comeback. A chance de parar de fingir.
Mas será que você tem coragem de escutar? Quando a persona se fortalece demais, ela inevitavelmente gera uma sombra. E essa sombra não é uma invenção poética, ela é uma consequência psíquica, real, profunda e inevitável. Jung a descreve como tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Tudo que reprimimos para manter a imagem socialmente aceitável. Tudo que escondemos para continuar sendo amados. Mas o problema é que aquilo que negamos não desaparece. A sombra cresce no escuro. Alimenta-se de cada parte sua que você finge que não existe. Cada raiva reprimida, cada desejo inconfessável, cada medo silenciado. Tudo aquilo que você foi forçado a suprimir para caber nos moldes da persona. Tudo isso se acumula no porão da alma. E esse porão não tem tranca. Jung nos avisa. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Isso é porque exige que encaremos a parte de nós que aprendemos a desprezar. O ego se orgulha da máscara, mas a alma quer verdade. E essa verdade inclui aceitar que também somos contraditórios, impulsivos, egoístas, às vezes mesquinhos, às vezes cruéis. Vivemos em uma cultura obcecada por positividade. Frases motivacionais, mantras de sucesso, imagens sorridentes, luz, luz, luz. Mas e a escuridão? E o que sentimos quando ninguém vê? O ressentimento, o ciúme, o desprezo, a insegurança. Tudo isso também somos nós. Só que aprendemos a varrer para debaixo do tapete como se esconder algo fosse o mesmo que superá-lo. Mas a sombra não se cala. Ela se expressa nos momentos de raiva desproporcional, nas palavras que escapam antes de pensarmos, nas atitudes que depois dizemos. Nem sei por que fiz isso. É a sombra agindo por nós, porque fomos covardes demais para encará-la de frente. E quanto mais você alimenta a persona, mais a sombra se revolta. É como uma balança. A perfeição que você cultiva exige o sacrifício de algo autêntico. E tudo que é sacrificado com violência retorna com mais força. Jung sabia disso. Ele dizia que a integração da sombra é parte essencial do processo de individuação. Você não pode ser inteiro enquanto continua dividindo a si mesmo entre o que é mostrável e o que é vergonhoso. Mas veja, integrar não é justificar, não é dar vazão cega aos impulsos. É reconhecer, dar nome, iluminar com consciência, porque só o que é visto pode ser transformado. Imagine um mundo onde as pessoas fossem ensinadas, desde cedo, a acolher sua escuridão, a entender que não são menos humanas por sentirem o que sentem. Que o desconforto não é um erro menos, mas um sinal. Um mundo onde ninguém precisasse mentir para si mesmo, para se sentir pertencente. Mas o que temos hoje? Temos pessoas exaustas de fingir, gente sorrindo por fora e implodindo por dentro. Relações baseadas em máscaras, redes sociais que premiam a ilusão, e um abismo cada vez maior entre quem somos e quem mostramos ser. A sombra nesse cenário se transforma em sintoma: ansiedade, vício, compulsão, isolamento, explosões emocionais. A psique começa a gritar por um espaço que nunca teve. E muitos ouvem esse grito como se fosse loucura. Mas não é loucura, é o chamado à verdade. Jung dizia: você é o que faz de si mesmo, não o que os outros fizeram de você. E fazer de si mesmo exige coragem. A coragem de entrar na própria escuridão sem mapas, sem garantias, porque só ali, entre ruínas, é possível encontrar o que foi enterrado, sua inteireza. E o mais paradoxal é que, quando começamos a aceitar a sombra, a persona também muda. Ela se torna mais leve, mais transparent. Deixa de ser uma prisão e vira uma ponte real, uma forma de se mostrar ao mundo, não como um personagem, mas como alguém que já não precisa mais fingir. Mas isso começa com um gesto simples e brutal, o gesto de parar de se enganar. E aí, talvez, pela primeira vez, você sinta um tipo novo de silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas espaço. Espaço para ser, sem precisar aparecer, sem precisar esconder. Esse é o início de tudo. Em teoria, nos relacionamos para nos sentir vistos, compreendidos, acolhidos. Mas, quem está sendo visto? A pergunta parece simples, mas corta fundo. Porque se você se relaciona a partir da sua persona, o outro se apaixona pela sua máscara. Então, quem está recebendo amor não é você, mas o seu disfarce.
Quantos de nós estão em relações onde a imagem é mais importante do que a verdade? Onde dizer o que se sente pode significar perder o outro? Onde o silêncio virou sobrevivência emocional? Jung dizia que o maior problema dos relacionamentos é a projeção. E a projeção nasce exatamente dessa divisão interna entre quem somos e quem fingimos ser. Porque quando você não conhece sua sombra, você começa a vê-la nos outros, você começa a odiar nos outros o que recusa em si mesmo. Começa a admirar no outro o que perdeu em você. E assim, o relacionamento vira espelho, não de amor, mas de falta. De tudo aquilo que você não conseguiu integrar em si. Você projeta sua luz e sua escuridão, suas carências, seus medos, suas idealizações. E espera, sem saber, que o outro corrija o que você mesmo abandonou. Isso não é amor. É carência disfarçada de paixão. É insegurança travestida de cuidado. É a persona negociando afeto, enquanto o self, trancado lá dentro, implora por algo real. Jung nos mostra que só é possível amar de verdade quando paramos de projetar. E só paramos de projetar quando temos coragem de olhar para dentro e ver quem realmente somos, sem maquiagem. Mas quantos relacionamentos estão dispostos a esse tipo de verdade? A maioria prefere a ilusão confortável, o jogo social, a manutenção do acordo. Duas pessoas convivendo em paz, enquanto dois selves morrem de fome. É por isso que tantas relações são sufocantes, porque não há espaço para o ser real. Só há espaço para o papel. O papel da esposa compreensiva, do marido forte, de amigo disponível, da filha perfeita. E cada um cumpre seu script, esperando secretamente que o outro perceba a dor por trás do personagem. Mas como alguém pode enxergar você, se nem você consegue mais? Jung acreditava que o relacionamento mais difícil e mais transformador é o relacionamento consigo mesmo. Porque, para amar de verdade, é preciso estar inteiro. E estar inteiro significa integrar todas as partes, inclusive as que você esconde, até do espelho. Só assim é possível encontrar alguém, não para preencher um vazio, mas para compartilhar uma presença. E o mais bonito e mais assustador é que, quando duas pessoas tiram suas máscaras, quando elas se mostram com tudo o que são, sem defesas, então o amor acontece, não como ideal romântico, mas como encontro existencial. Como dois selves se reconhecendo no meio do ruído do mundo. Mas esse tipo de encontro é raro, porque se reentrega. E entrega exige coragem. Coragem de ser rejeitado pelo que se é. Coragem de decepcionar expectativas. Coragem de não ser compreendido. Mas também coragem de sustentar a verdade quando seria mais fácil ceder à ilusão. E aqui voltamos ao ponto central. A persona mente. E nos relacionamentos, essa mentira se multiplica. Você mente para agradar, o outro mente para ser aceito, e ambos vivem sob o medo constante de que a verdade possa romper o vínculo. Mas a verdade não rompe. O que rompe é o silêncio, ou o abandono de si, em nome da convivência. Talvez a pergunta mais radical que Jung nos oferece seja essa: você está disposto a ser verdadeiro? Mesmo que isso mude a relação, mesmo que o outro vá embora, mesmo que você descubra que muito do que vocês construíram estava baseado numa ilusão. É uma pergunta difícil, porque a verdade liberta. Mas às vezes, antes de libertar, ela destrói. Destrói o que era frágil, o que era superficial, o que era apenas persona. Mas o que sobra, o que permanece, é finalmente autêntico. E talvez, no fim das contas, isso seja o que todos nós buscamos. Não mais aplausos, não mais likes, não mais aprovação, mas um olhar que diga: eu te vejo. Não a sua máscara. Você. Mas será que você já teve coragem de se mostrar para que esse olhar fosse possível? No fundo, todos nós sentimos, ainda que inconscientemente, sentimos quando algo em nós não está inteiro. Sentimos quando a vida parece correr como um teatro mal ensaiado, quando sorrimos por obrigação, quando acordamos com o coração pesado, sem saber por quê, quando tudo parece certo, mas por dentro algo grita que não está. Esse grito silencioso é o que Jung nos convida a escutar. Ele não nos entrega mapas prontos. Ele não nos promete uma vida sem conflito. O que ele oferece é muito mais valioso e mais assustador. Um espelho que não reflete a imagem que gostaríamos, mas a que realmente somos. E é aí que começa a verdadeira transformação. Porque a persona máscara que vestimos todos os dias para sermos aceitos, amados, respeitados, pode ser confortável, pode até ser útil, mas nunca será suficiente.
Ela nos protege, sim, mas também nos limita. E você precisa decidir. Prefere ser amado pela sua máscara ou ser talvez rejeitado? Mas por quem você realmente é? Esse é o dilema existencial que atravessa toda a obra de Jung. E é também o dilema da nossa época. Vivemos rodeados de personas cercados de imagens fabricadas, de emoções performáticas. Mas a alma pede outra coisa. Ela pede verdade. E a verdade começa com um gesto íntimo e quase invisível. O de parar de mentir para si mesmo. Você não precisa destruir sua persona, precisa apenas enxergá-la, nomeá-la, reconhecê-la como parte do caminho, mas não como destino final. Porque só quando você deixa de se identificar com o papel, é que o ator por trás pode finalmente respirar. E esse ator, esse ser que existe antes dos rótulos, dos medos, das adaptações, é o que Jung chamava de self, seu centro, sua totalidade, aquilo que você já é, mas ainda não ousou ser. Talvez a maior coragem da vida não seja enfrentar o mundo, mas encarar a si mesmo com honestidade. Sentar-se diante do espelho interno e perguntar, sem defesas, quem sou eu, sem minha persona, e ficar ali, mesmo sem respostas, mesmo com medo, porque nesse silêncio, nesse vazio inicial, algo começa a emergir. Uma nova relação com você mesmo, um novo modo de estar no mundo mais íntegro, mais profundo, mais humano. Se essa reflexão tocou algo em você, se despertou aquela leve sensação de que há algo mais além do que você mostra, considere curtir este vídeo, se inscrever no canal, não como um gesto automático, mas como um pequeno símbolo de compromisso consigo mesmo. Um lembrete de que você não está só nessa busca. Muitas pessoas vivem presas à persona, sem sequer saber disso. E às vezes, um vídeo como este pode ser o começo de uma jornada mais honesta, mais verdadeira. E agora, só te deixo com uma última pergunta. Não precisa responder em voz alta. Apenas ouça. Você ainda acredita na sua persona? Ou já começou a lembrar de quem realmente é?